E para quem ama aquele trilho de mesa que traz leveza, harmonia e beleza ao ambiente, achou o vídeo certo. O nosso passo a passo de hoje vai ser desse lindo trilho, perfeição em cada detalhe, pessoal. Ele ficou medindo 130 centímetros no comprimento e 29 centímetros na largura, mas você pode fazer ele do tamanho que você quiser. No vídeo eu ensino a aumentar tanto a largura quanto o comprimento. Trouxe ele na cor cru, né? Um clássico, mas você pode fazer também na tonalidade que você preferir. E é isso, gente. Então, bora lá iniciar essa perfeição. Mas antes, já comenta aí pra mim de onde que você tá vendo esse vídeo. Quero saber em cada cantinho que ele vai chegar. De material, pessoal, eu vou estar trabalhando com a linha Barroco, tá bom? Esse aqui é o Barroco Cor Natural, o fio cru, tá? Ele é fio número 6. Tô utilizando aqui o cor natural, tá bom? Mas você pode usar aí a tonalidade que você quiser. E aí, como a gente vai estar trabalhando com o fio número 6, eu tô utilizando a minha agulha de 3,5 milímetros para estar fazendo a nossa pecinha. Vamos precisar de uma tesourinha pra gente fazer os arremates. E vamos precisar também, tá? Dessas bolinhas aqui, que é pra colocar no nosso tassel, tá bom? Que fica no finalzinho da nossa peça. Se você quiser fazer o tassel sem essa bolinha, você pode fazer também, tá? É opcional. Se quiser fazer o seu trilho sem colocar o tassel e a bolinha, dá pra fazer também, tá? No vídeo eu vou mostrar um biquinho de substituição, caso você não queira fazer o tassel. E aí, gente, quando eu fui comprar, eu esqueci de perguntar quantos milímetros era a bolinha, tá? Pra vocês saberem o tamanho certinho. Então, pra vocês terem uma base, eu trouxe aqui a fita, como não tem o tamanho certinho dela, tá bom? Olha só, ela é pequenininha. Ela tem, em média, 1 centímetro, tá vendo? Ela é um pouquinho maior que 1 centímetro. Então, é uma bolinha pequenininha. Então, para dar início ao nosso trabalho, a gente vai começar fazendo correntinhas. Então, ó, venho aqui com meu fio, dou a laçadinha inicial, tá bom? E aqui a gente vai subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntes. Subiu as 4 correntinhas, enrola a linha na agulha, venho na primeira correntinha que a gente subiu, e aqui nela a gente vai trabalhar um ponto alto. Dessa maneira. Trabalha agora 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes. Enrola a linha na agulha, venho aqui dentro, ó, do espacinho que ficou entre as correntes e o ponto alto, ó. Dentro do espacinho, passo a minha agulha e trabalho um ponto alto. Dessa maneira. Trabalha novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes. Enrola a linha na agulha, venho aqui dentro de novo, ó, do espacinho entre a corrente e o ponto alto e trabalho mais um ponto alto. Novamente, a mesma repetiçãozinha. 3 correntinhas, enrola a linha na agulha, venho aqui dentro do espacinho e trabalho um ponto alto. De novo, 3 correntinhas, enrola a linha na agulha, vou dentro do meu espacinho e trabalho um ponto alto. Você vai precisar trabalhar essa repetiçãozinha, tá bom? Até ficar do tamanho que você desejar, ou se você quiser fazer, tá bom? Pra ficar do tamanho do meu, você vai precisar trabalhar um total de 65 repetiçõezinhas dessa, tá? A gente tá na quinta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser que fique do tamanho do meu, 65, tá bom? Se você quiser que fique maior, é só você aumentar essa repetiçãozinha, tá bom? Esse motivo. Ou se você quiser menor, é só você diminuir eles também, tá bom? A quantidade. Prontinho, pessoal, olha só, fui trabalhando a minha repetiçãozinha, ficou dessa forma aqui, tá? Trabalhei aí 65 repetiçõezinhas que eu falei pra vocês. Tomem muito cuidado para vocês não errarem essa contagem, tá? E se você estiver aumentando ou diminuindo a quantidade, você precisa saber de um detalhe muito importante. Precisa terminar, tá bom, com um número ímpar. Então, você que não vai fazer desse tamanho, tá? Que for trabalhar aumentos ou diminuições, termina com ímpar. Por exemplo, aqui terminou com 65 repetiçõezinhas, né? Se você for trabalhar, sei lá, diminuições a menos,
Toma cuidado para ficar sempre um número ímpar, tá? Isso porque a gente precisa trabalhar duplinhas e no final precisa sobrar um, tá bom? Pra dar certinho a próxima carreirinha, tá? Então, vamos lá. Qual o próximo passo agora, tá? A gente já trabalhou todas as repetiçõezinhas, agora a gente vai para a próxima carreira. Para iniciar aqui, ó, eu vou começar subindo 3 correntinhas, do jeito que parou aqui, tá? Trabalha 3 correntes, enrola a linha na agulha e agora a gente vai começar a trabalhar em cima desses pontos altos aqui, ó, em cima dos motivos que a gente fez. Então, fiz as 3 correntinhas, venho aqui, ó, dentro do meu ponto alto e vou trabalhar mais um ponto alto. Trabalha 2 correntinhas, enrola a linha na agulha, venho aqui no mesmo pontinho da base, tá bom? E aqui dentro a gente trabalha mais 2 pontos altos. 1, 2. Eu fiz um lequezinho, ó, 2 pontos altos, né? Porque essas 3 correntes, elas valem como ponto alto. Então, 2 pontos altos, um ponto alto, 2 correntinhas de separação e, novamente, 2 pontinhos altos. Aí, você vai trabalhar uma corrente de separação, a gente vai pular esse próximo ponto alto aqui, tá bom? Essa próxima repetiçãozinha, enrola a linha na agulha, aí eu vou lá na segunda repetição, ó, no segundo pontinho alto, aqui a gente tem um, vou no segundo e aqui eu vou trabalhar novamente um leque, ó, a gente vai trabalhar dentro dele 2 pontos altos, 2 correntinhas e novamente no mesmo espacinho 2 pontos altos. 1, 2. Trabalhei assim mais uma repetiçãozinha de leque. Trabalha uma correntinha de separação, pula o próximo pontinho, vai no segundo e trabalha novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e novamente no mesmo espacinho 2 pontos altos. 1 e 2, formando assim outro leque. Trabalha de novo uma corrente de separação, pula o próximo espacinho, vai no segundo e trabalha 2 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espacinho de novo 2 pontos altos. E assim a gente vai trabalhando essa repetiçãozinha aqui, tá bom? Até chegar no finalzinho, tá? Até chegar no último dos espacinhos, na última da duplinha, né? Então, eu vou trabalhar minha repetição. Quando chegar lá no finalzinho, volto com vocês. Prontinho, pessoal, olha só, fui trabalhando a minha repetiçãozinha até chegar aqui no finalzinho, tá bom? Chegou aqui no finalzinho, agora a gente vai trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes, enrola a linha na agulha, aqui dentro no mesmo espacinho, trabalho um ponto alto. Trabalho de novo, 3 correntes, 1, 2, 3 correntinhas, enrola a linha na agulha, vai no espacinho e novamente um ponto alto. Vamos trabalhar de novo, 3 correntes, 1, 2, 3. Então, ó, a viradinha para ir pro outro ladinho aqui fica dessa forma, tá? 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes, outro ponto alto e mais 3 correntinhas, tá bom? Enrola a linha na agulha e agora vai ser basicamente um ponto espelhado, tá bom? O que a gente fez desse ladinho, a gente precisa fazer desse outro lado agora. Esse fio aqui, gente, eu já gosto de arrematar ele fazendo aqui, unindo a peça, tá? Então, ó, pego aqui o meu fio, vou trabalhar o meu lequezinho agora, tá? Então, ó, trabalho um ponto alto, aí eu vou pegar esse fio aqui, ó, e já vou juntar ele como se fosse um fio só aqui, ó, pra mim já ir arrematando ele enquanto eu tô fazendo. Então, eu vou fazer meu ponto alto, ó, já pegando o fiozinho pra arrematar, tá vendo? Esse pedacinho que sobra é só cortar com a tesourinha. Se você não quiser já ir fazendo com o fiozinho pra arrematar ele dessa forma, você pode arrematar ele depois, tá bom? Então, ó, trabalhei um ponto alto, outro ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, né? Formando assim outro lequezinho. Ficou um leque. Então, nossa lateral fica com 2 pontos altos, separados por 3 correntes, e esse outro ladinho, leque, em cima de leque, né? Fica um leque viradinho pro outro. Aí, trabalho uma correntinha de espaço, venho pro próximo espacinho aqui, ó.
A gente vai pular esse, tá? Vem em cima do segundo e trabalha outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espacinho, 2 pontos altos. São pontos espelhados, que nem eu falei pra vocês. O que a gente fez do outro lado faz nesse, ó. Uma corrente, pula o próximo espacinho, vai no segundo e trabalha outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e novamente no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Vai trabalhando essa repetiçãozinha, tá bom? Até chegar no finalzinho, no último leque que a gente fez. Vou trabalhar minha repetição e volto com vocês. Prontinho, gente, olha só, fui trabalhando a minha repetiçãozinha e aí foi ficando dessa maneira aqui. Agora, a gente vai dar continuidade fechando, tá? Essa lateralzinha também. Então, a gente vai trabalhar 3 correntinhas, enrola a linha na agulha no mesmo espacinho, um ponto alto, trabalha novamente 3 correntes, enrola a linha no mesmo espacinho, um ponto alto de novo e para finalizar, mais 3 correntinhas. Aí, vem aqui em cima da terceira correntinha, que foi onde finalizou, e trabalha um ponto baixíssimo, ficando dessa maneira aqui. Bom, pessoal, e aí, como o nosso vídeo já tá num tamanhozinho bom, tá? Nossas aulas, elas sempre são divididas em 3 partes. Essa daqui vai ser a nossa parte 1, tá bom? Então, encontro vocês lá na parte 2, pra gente dar continuidade à nossa pecinha. Então, vejo vocês lá.